começando por essa leva de pensadores, né? Vamos começar com Voltaire, porque afinal o iluminismo ele não se fez com um pensador só, mas por um conjunto de pensadores, né? Claro, a gente está falando, né? Sim, né? De uma corrente filosófica. Eu não estou suportando mais. E essa corrente filosófica vai começar pelo Voltaire aqui, né? O Voltaire, esse cara com uma peruca super louca aqui, ele Tá parecendo Maria Bethânia. estava numa coisa chamada igualdade jurídica. Por quê? O que acontecia na época da França, antes da Revolução Francesa mudar as coisas, né? Uma coisa muito ruim que rolava era a questão que, para o mesmo crime, a justiça ela ia pesar diferente, e o nível de severidade da justiça seria diferente, dependendo da classe social do cara. Vamos considerar o mesmo crime, assassinato. Um nobre matou um cara, e um nobre matou um cara, e um pobre matou também, cometeu o mesmo crime de homicídio, de assassinato. Vocês acham que a justiça naquela época da França ia agir da mesma forma para os dois? Com a mesma severidade? Coisa nenhuma. A tendência era que quem tomasse mais no rabo era o pobre, enquanto o rico receberia uma punição muito mais leve, muito mais branda. Isso o Voltaire era totalmente contra. Ele achava que a justiça deveria pesar igualmente sobre todas as pessoas, independente da classe social. O cara é um nobre, o cara faz parte da corte do rei. Dane-se, matou, tem que tomar no rabo, né? O cara é um pobre, não sei o que lá. Dane-se também, mesma punição. Então ele acreditava muito nessa igualdade, nesse sentido, né, da justiça ser severa, igual para todas as pessoas, dependendo do crime. Coisa, né, como eu falei, não rolava na época. Então, para mesmos crimes, quem levava uma punição mais leve era sempre o nobre, né, e ele criticava muito isso. Outra coisa é liberdade de expressão, acima de tudo. Então ele defendia também que não houvesse nenhuma forma de censura sobre, né, sobre as coisas que eram expressadas, né, pelas pessoas da sociedade e tudo mais, né? O cara falou mal do rei, dane-se. O cara tem direito de falar mal do rei. Liberdade de expressão, é o direito dele. Então ele criticava muito a questão da censura e defendia muito essa questão de você ter sua opinião e você se manifestar. Mesmo que a sua opinião seja escrota, seja uma coisa totalmente, né, dane-se, é o seu direito de manifestar, né? Outra coisa que ele criticava fortemente a religião, era um outro tópico que ele defendia também, né? No caso, ele defendia que você atacasse a religião, no caso, né? Tanto que tem uma frase, né, que ele usava para criticar a religião, que era o quê? Destruam a infâmia. Então, tipo, o Voltaire era um cara, assim, bastante fervoroso. Podemos dizer que ele era um fanático, assim, era um cara que tinha essa obsessão de destruir a religião, né? Destruam a infâmia. Infâmia no sentido pejorativo, né? Porque infâmia é uma coisa pejorativa. E ele, quando ele falava destruam a infâmia, era o quê? Destruir as igrejas, destruir a religião, né? Só para vocês verem, né? Essa questão polêmica aí de Voltaire, né? Uma tendência aí que influenciou fortemente o movimento iluminista, né? E tudo mais. E aí, qual era a proposta dele, né, para mudar a sociedade? Uma coisa chamada despotismo esclarecido, ou também conhecida como monarquia ilustrada. O que é isso? Vamos lembrar, né? A gente tinha o quê? Absolutismo, rei mandando em tudo e somente ele decidido sobre as coisas da sociedade. Voltaire, ele acreditava que seria interessante que o rei tivesse uma influência dos pensadores iluministas, né? Então, teríamos então o rei, e em volta do rei a gente teria os iluministas influenciando aí nos rumos da sociedade. Porque aí na cabeça de Voltaire, esse despotismo esclarecido ajudaria o rei a ser mais justo, digamos assim. Tanto que o poder não estaria só nas mãos dele, né? O poder seria meio que dividido entre ele, né, e os iluministas em volta. Então, tendo essa influência, né, dos iluministas dentro da questão das decisões do rei,
Então haveria uma sociedade mais racional, mais para progresso, um negócio mais bonito de se ver. Basicamente, isso é um despotismo esclarecido. Despotismo é essa questão do poder, né? Do governo e tudo mais, do governo, né? Nas mãos de um rei, assim, tudo mais. Isso significa o despotismo. Só que é um despotismo não ditatorial, não tirânico, mas é um despotismo esclarecido. Esclarecido no sentido realmente, né? Tá, o rei tá comandando a bodega toda, mas ele tá tendo influência dos iluminados, dos pensadores filósofos iluministas. Então o rei está controlando tudo, mas ele está tendo a influência da sabedoria dos iluministas, conduzindo a sociedade então de uma forma melhor. Essa era a proposta dele.